Evangelho de Marcos 9. Disse-lhes mais: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que de modo nenhum provarão a morte, até que veja o reino de Deus já chegando com poder. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou à parte sós, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falava com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que havia de dizer, porque ficaram atemorizados. Nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. De repente, tendo olhado em redor, não viram mais a ninguém consigo, senão só a Jesus. Enquanto desciam do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. E eles guardaram o caso em segredo, indagando entre si o que seria o ressurgir dentre os mortos. Então lhes perguntaram: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu-lhe Jesus: na verdade, Elias havia de vir primeiro e restaurar todas as coisas. E como é que está escrito acerca do Filho do Homem, que ele deve padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhes tudo quanto quiseram, como dele está escrito. João Batista. A cura de um menino endemoniado. Quando chegaram onde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida. E correndo todos para ele, o saudavam. Perguntou ele aos escribas: que é que discutis com eles? Respondeu-lhes um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, convulsiona-o, de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que os expulsassem e não puderam. Ao que Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. Então los trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente convulsionou,
E o endemoniado, o rapaz endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo sucede-lhes isto? Respondeu ele: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhes disse Jesus: se podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão, correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu e ficou o rapaz como morto, de modo que a maior parte dizia: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele ficou em pé. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não sai de modo algum, salvo a força de oração e jejum. Depois, tendo partido dali, passaram pela Galileia, e ele não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava a seus discípulos e lhes dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e morto ele, depois de 3 dias, ressurgirá. Mas eles não entendiam esta palavra e temiam interrogá-lo. Quem é o maior? Chegaram a Cafarnaum e, estando ele em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho havia discutido entre si qual deles era o maior. E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Então tomou uma criança, pô-la no meio deles e, abraçando-a, disse-lhes: qualquer que em meu nome receber uma destas crianças, a mim me recebe. E qualquer que me recebe a mim, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Quem não é contra nós, é por nós. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e nós lo proibimos, porque não nos seguia. Jesus, porém, respondeu: não lo proibais. Porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. A indução ao pecado. Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta-a. Melhor é entrares
na vida aleijada do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ou, se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o. Melhor é entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ou se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos seres lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o haveis de temperar? Tende sal em vós mesmo, e guardai a paz uns com os outros. Amém.